Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Zacarias capítulo 5, se você segue com o guia de pregações, hoje na página 34. Diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 5, essa é a sétima visão relatada no livro, e diz assim: o anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isto que está saindo. E eu perguntei: o que é isto? E ele me respondeu: é um cesto que serve para medir. E acrescentou: isto é a iniquidade em toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. E o anjo explicou: isto é a maldade. E a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs um peso de chumbo. Eu levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha. E levantaram o cesto entre a terra e o céu. E então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? E ele respondeu: para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher, e quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, abra nossos olhos para ver em Tua palavra aquilo que nos edifica, abra nossos corações para recebê-la como palavra Tua, e prepara-nos, ó Deus, para sermos por ela instruídos, confortados, admoestados, fazer, ó Deus, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta noite. Oramos assim, pedindo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já temos visto, Zacarias é um profeta que falou num período que tem tudo a ver com a reconstrução do templo. Daí a imagem do templo aparecer bastante nessa série. Uma das coisas interessantes sobre o templo é que o templo havia sido destruído pelo próprio Deus. Irônico, mas verdade. Deus viu que o povo de Israel, antes do exílio, já estava tratando o templo como se fosse um amuleto. E Deus não queria que isso continuasse assim. Então Ele mesmo providenciou pessoas que vieram de outras nações, e eles não só destruíram o templo, mas destruíram a cidade de Jerusalém, derrubaram as muralhas, queimaram em fogo os portões. Então muita devastação aconteceu. E Zacarias, ele é chamado para esse período, quando o povo está retornando para Jerusalém, com a incumbência de reconstruir aquilo que Deus havia derrubado. E eu já falei em outras ocasiões, é como se alguém, uma criança, após ter sido corrigida pelos seus pais, disciplinada por alguma coisa que fez de errado, e depois de ter saído da disciplina, agora os pais pedem e lhe dão a chance: agora vá e faça de novo, agora da forma certa. E é óbvio que há sempre uma tensão, uma ansiedade: será que eu vou conseguir fazer aquilo que eu fiz de errado agora de maneira certa? O texto diante de nós, especialmente de hoje, é um texto revelador, é misterioso, como vocês acabaram de ouvir. É um texto cheio de imagens, às vezes bastante difíceis de serem entendidas. Vamos então olhar para o texto e ver a pergunta que nós sempre fazemos: é o que exatamente Zacarias viu? O relato dele, como é que nós podemos
de alguma maneira mais visual, tentar replicar aquilo que ele viu. Então, inicialmente, como tem sido até aqui, não vai ser assim para sempre. Mas até aqui, Zacarias, ele está em uma visão, e aparece nesta visão um anjo, e é esse anjo que fala com ele na visão. E nessa visão que ele tem de hoje, algo curioso aparece. Ele diz que ele vê um cesto. E a referência de cesto para medir significa um cesto provavelmente de palha, como esse que vocês estão vendo aí. E era um cesto utilizado para medir num comércio. Usava-se um cesto que já tinha uma medida padrão. Então, se alguém queria comprar uma porção que é chamada de um efa, eles usavam esse cesto, porque dentro dele cabia um efa. Um efa é mais ou menos 18 litros. Se você não tem ideia exatamente, isso é mais ou menos do tamanho de um bujão de gás. Só para você ter uma noção do tamanho desse cesto chamado efa, né? Pela dimensão dele, não estou dizendo que um bujão de gás tenha 18 litros, mas o tamanho seria comparado ao de um bujão de gás, botijão de gás, como nós muitas vezes conhecemos. Então, essa foi a primeira visão. O profeta é mostrado isso, e ele é perguntado, ele não sabe exatamente o que é isso, e é dito para ele que aquilo era um cesto que serve para medir. Bom, depois que é mostrado isso, algo novo aparece, e ele diz no texto, aí no versículo 6 e 7, que um cesto que serve para medir, então a tampa do cesto é levantada. Esse é um detalhe que é apresentado no versículo 7, e depois que o cesto é levantado, é dito que uma mulher estava lá dentro do cesto sentada. Como o tamanho do cesto, meus irmãos, é um tamanho relativamente pequeno, não cabe uma mulher dentro de um vasilhame que seria comparado a um bujão de gás, ou uma lata de tinta de 18 litros. Não cabe uma mulher dentro. Então é possível, e é certamente porque é chamado de iniquidade o que está dentro do cesto, é bem possível que o texto esteja apontando para algum tipo de imagem de idolatria que era no formato de uma mulher. Há várias citações fora da Bíblia dessa prática de esconder as divindades em locais que eram menos visados. A semelhança, por exemplo, de Rebeca, que fugindo da sua casa escondeu os ídolos debaixo do arreio do cavalo. Então havia sim essa prática de esconder as divindades em locais que não eram muito comum. Então o cesto de medir não era local de guardar santo, mas então se não era o local, é um bom local para esconder. Depois o texto diz que depois que apareceu essa mulher, veio também, interessante, não fala de onde, mas veio uma mão e empurrou essa mulher para dentro do cesto e fechou o cesto de volta. A situação fica mais misteriosa. O que exatamente isso significa, ele ainda não sabe. A visão continua, e se vocês estão seguindo comigo, vocês já sabem que a gente tem que seguir aquilo que é perguntado. Que mão foi essa? Não é exatamente a explicação que é dada. Na sequência é dito também que aparece duas mulheres. E o texto diz que elas tinham, no versículo 9, ele levantou e viu duas mulheres, e elas tinham asas como se fossem asas de cegonha. Elas não são descritas como sendo anjos, são mulheres que tinham asas como de cegonha. Uma mulher que tem asa, reverendo, não é uma anja. O texto, quando fala de anjo, ele diz que é um anjo. Mas aqui, comparar as asas dessa mulher como asas de cegonha, mostra que essas mulheres, elas tinham a missão de voar por uma longa jornada. Essa é a razão porque as cegonhas são mencionadas. Uma das características de cegonhas na Bíblia é que elas voam, fazem jornadas longas por um longo período de tempo e num percurso também bastante distante. Então ele vê isso, que essas mulheres com asas que pareciam de cegonhas, elas pegaram esse cesto e levaram para longe. E na descrição é dito que eles saíram de Jerusalém
e chegaram em Sinar. É essa a descrição que aparece. E aí vem um relato mais prolongado explicando o que exatamente era isso. O texto no versículo 11, o anjo responde e disse que essas mulheres levaram aquele cesto para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher, e quando o templo estiver pronto, concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Algumas coisas que eu queria que você anotasse aqui. Primeiro, Sinar é uma referência à Babilônia. É um nome mais antigo do local, mas quando se diz aí Sinar, é a Babilônia, ou seja, o povo, essas duas mulheres estão levando esse cesto para onde o povo de Israel havia sido levado cativo. Então, de volta para a Babilônia. Uma outra coisa importante para se notar é que essa mulher que estava dentro do cesto, ela vai ser levada para Sinar e eles edificarão um templo para essa mulher. Então, se será edificado um templo para essa mulher, isso significa que essa mulher não era uma mulher qualquer. Ela certamente era uma divindade. Daí a referência a construir um templo para ela. Então, essa é uma informação que o anjo dá, de que seria levado para lá, não seria jogado num local, não seria destruído esse cesto, não seria queimado, não, mas eles vão levar e construir um templo para essa mulher. E uma outra coisa importante também, é dito que quando ela chegar ali, ela será colocada ali, que é o seu próprio lugar. Ou seja, ela vai voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Esse é o lugar próprio dela. É interessante, irmãos, que se é iniquidade, se é maldade, por que Deus não pegou esse cesto e ateou fogo? Por que se Deus não pegou esse texto e jogou no meio do mar, no profundo do abismo? Mas levou isso de volta numa terra, construiu, não foi Deus quem construiu, mas é dito que foi construído um templo para essa mulher, e ela então volta, é colocada ali em seu próprio lugar. A questão é, irmãos, diante disso então, como nós temos visto, qual é o significado destas coisas que são apresentadas ao profeta Zacarias? Lembre-se, o profeta Zacarias, ele é parte de uma equipe de pessoas, não é somente Zacarias, mas Zacarias, ele profetizou junto com o profeta Ageu. Zacarias era contemporâneo de Esdras, Neemias, então existem várias pessoas trabalhando, mas a Zacarias é dada essas visões para que ele ajude aquelas pessoas a entenderem algumas coisas que são importantes. E não sei se você já se perguntou, por que Deus não falou, se isso que foi mostrado significa aquilo que eu vou falar já que significa, por que Deus não disse de maneira direta e preferiu dizer em forma tão ilustrada e tão simbólica como essa? A razão, irmãos, é porque a iniquidade humana, o tipo de pecado humano, muda de geração em geração. Se Deus tivesse descrito de maneira muito específica a iniquidade que Israel fazia naqueles dias, não seria fácil de aplicar as mesmas coisas nos dias de hoje. Então, a linguagem simbólica de Zacarias permite que aquela mesma advertência seja aplicada em outras gerações. Vamos então começar com algumas lições a respeito daquilo que foi visto. Primeiro, a respeito deste cesto de medir, que é visto. Como eu disse, o cesto, ele tem uma finalidade. O cesto não é para guardar a imagem, o cesto não é para colocar essa tampa de chumbo que é colocada em cima do cesto, visivelmente não é parte daquilo que comumente você veria num cesto. A tampa de chumbo pressupõe que tem algo ali escondido, que as pessoas não querem que seja visto. Daí a ideia de chumbo, que não é fácil de tirar, é um peso que não permite que a tampa acidentalmente escorregue. Mas a respeito disso, uma primeira lição que eu aprendo disso, que eu gostaria de desafiar a igreja, é pensar exatamente nisso. Onde é que nós temos escondido a nossa iniquidade? Quando Zacarias olha para esta visão, o que Deus está mostrando para ele, irmãos, era uma prática dos habitantes de Jerusalém,
que já faziam isso, escondiam as suas peças de idolatria dentro de cestos semelhantes a esse, e pensavam eles que ninguém estava sabendo disso. Mas posteriormente nós vamos ver que Zacarias vê algo que na verdade estava acontecendo. Cestos de medir, ou seja, o efa, que é um cesto usado para medida, não era cestos para colocar idolatria. Às vezes, quando nós viajamos, eu não sei quantos já fizeram isso, às vezes a gente viaja, quando o ladrão entrar em casa, a gente fica pensando, onde eu vou colocar? Antigamente tinha o videocassete, né? A gente colocava o videocassete dentro da geladeira, dentro do forno, ou debaixo da cama, locais onde a gente imagina que um ladrão organizado, que não tem interesse de vasculhar toda a casa, de virar de perna para o ar, ele não encontrará. Então, a ideia de colocar um objeto de valor em local inesperado é exatamente essa tentativa de esconder alguma coisa. E como o texto diz, aquilo era o sinônimo, era a iniquidade de Israel. Eu queria iniciar então, a primeira pergunta que eu faço é exatamente essa: Deus conhece a nossa vida, e onde você tem escondido a sua iniquidade, se é que você tem? Então isso é importante nós pensarmos nisso. Segunda coisa que eu penso a respeito desse cesto, é como nós temos conseguido mantê-la oculta, né? Daí a ideia da tampa de chumbo. A vida de nós, a vida de cada um de nós, irmãos, ela é, em alguma medida, fechada, lacrada para muitos de nós. Poucos conhecem a nossa vida na inteireza, somente Deus e algumas poucas pessoas. E esse texto, ao mostrar para o profeta Zacarias algo que, se dito para as pessoas de Jerusalém, todo mundo sabia do que Zacarias estava vendo. Era como se nós, hoje pela manhã, nós tivemos aqui 2 carros que estavam estacionados em um local que estava dificultando a passagem, e foi mostrado no telão aqui. 2 carros, por favor, dirigir-se ao estacionamento para mudar de local. Imagine se Deus mostrasse a nossa iniquidade diante da igreja. O que Zacarias está fazendo, o que Zacarias está vendo é exatamente isso. A maneira como Deus cria essa imagem para ilustrar: olha, eu sei, diz o Senhor, aquilo que vocês têm escondido, eu sei da iniquidade que vocês têm ocultado, e eu sei do esforço que vocês têm feito para que ninguém tome conhecimento dessas coisas. Então, essa primeira lição é uma lição importante. Ninguém é capaz de esconder para sempre, irmãos, aquilo que faz. Em algum dia, Deus irá providenciar que essas coisas venham à tona. Então, a visão desse cesto sendo mostrado diante de Zacarias é uma lição a respeito da nossa vida, a respeito daquilo que nós escolhemos esconder das pessoas, que é, como o texto diz, a maldade, ou, versículo 8 fala que é a maldade, né? Ou a iniquidade de toda a terra, como é mencionado também. Outra coisa que devemos aprender com esse fato da tampa ter sido retirada. Esse é um outro aspecto que é parte da imagem. A tampa do cesto foi retirada. Isso mostra que nós precisamos pensar em algo sobre isso. Até quando nós achamos que conseguiremos esconder a nossa iniquidade? A tampa ter sido retirada e o conteúdo revelado é algo surpreendente, porque geralmente esse tipo de coisa não acontecia. O efa, o local onde se guardava essas medidas, era um local que geralmente não era acessado ou consultado, e aqui Deus nessa visão mostra que a tampa de chumbo é retirada e o conteúdo é revelado. Para quem morava nos dias de Zacarias naquele tempo, a gente sabe que Zacarias viveu no período de Esdras e Neemias. E uma das coisas que acontecia no período de Esdras e Neemias é que eles
se casaram com mulheres de outros povos, algo que Deus condenou. Talvez seja essa também uma indicação da razão de aparecer dentro desse cesto uma mulher. Mas é bem provável que o texto esteja falando mais diretamente, não só de casamento com mulheres de outros povos, mas da iniquidade, ou seja, da idolatria envolvida entre o povo de Deus. E essa é a parte mais séria. São pessoas, são homens e mulheres que estão envolvidos na construção do templo do Senhor e escondem dentro de suas vidas ainda muita iniquidade, muita maldade e muita idolatria. Segunda coisa que ainda sobre o fato dessa tampa ter sido retirada, eu aprendo que nós não devemos, irmãos, nunca subestime os meios sobrenaturais de Deus. A Bíblia fala que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. A gente nunca deve subestimar os meios sobrenaturais de Deus de revelar situações. Há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, aqui nesta igreja, houve um problema seríssimo, e pouquíssimo, eu não vou mencionar nomes, mas eu vou apenas mencionar que a maneira como o pecado foi descoberto foi tão, não vou dizer acidental, porque nós que somos cristãos e reformados acreditamos na providência de Deus. Mas uma pessoa no seu trabalho, quando saiu da sua mesa de trabalho e foi na mesinha para tomar um café, e nessa mesinha tinha uma pequena fresta de janela que dava para ver do outro lado da rua, e lá nesse momento, nesse segundo que ele foi ali tomar o seu café, estava alguém fazendo algo de errado, e essa pessoa viu, e ela reportou aos líderes da igreja, à época. E a pergunta que a gente faz é: o que levou aquela pessoa a levantar para tomar o café naquele momento, que alguém estaria saindo de um local indevido, visivelmente comprometedor, e a pessoa que estaria vendo aquilo, estaria naquele momento olhando para fora, do outro lado da rua, num prédio. Então isso mostra, irmãos, que a gente nunca deve subestimar os meios sobrenaturais de Deus de trazer à tona aquilo que nós escondemos. Eu acho que essa é uma grande lição que eu aprendo com essa imagem desse cesto tendo a sua tampa de chumbo. Isso envolve peso, isso envolve dificuldade, mas ela é retirada. E a iniquidade, então, é exposta. Terceiro lugar, a respeito desse traslado do cesto. A palavra nos diz que o cesto ele é levado para Sinar, e ali, como nós vimos, ele é levado para lá, onde é edificado um templo, versículo 11, para a mulher que está dentro do cesto, e quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Algumas coisas. Primeiro, por que voltar para Sinar? Como eu disse, se era iniquidade, se era maldade, por que Deus não destruiu isso já de cara? Por que pegar a idolatria e devolver para o local de onde ela veio? Se é idolatria, se é maldade, Deus poderia ter exterminado. Mas a razão, irmãos, porque Deus pega aquilo, não destrói e coloca no local de onde veio, é para que Ele nos mostre de que há um local onde essas coisas são próprias e são pertinentes. Voltar para Sinar, ou seja, voltar para o local de onde o povo de Israel havia saído, onde eles estiveram exilados por 70 anos, é uma maneira de dizer, em outras palavras, que o povo saiu da Babilônia, mas aparentemente a Babilônia não havia saído deles. Então, levar de volta esse objeto para lá e colocar no local onde ele estava, é uma maneira de Deus dizer: isso não pertence aqui no meio do povo de Deus, edificando uma casa para mim, envolvidos em obra que diz respeito à edificação do meu reino. Isso não diz nada conosco.
Então, esse é o primeiro movimento: levar para a Babilônia aquilo que pertence à Babilônia. Olha, todos nós já passamos por Babilônias em nossa vida. Todos nós já tivemos épocas na nossa vida em que talvez não éramos tementes a Deus e fizemos coisas das quais nos envergonhamos e já nos arrependemos delas. Mas à medida em que Deus nos coloca em locais diferentes, precisamos nos lembrar, nos policiar e nos guardar para que o nosso passado não nos acompanhe. Não importa qual tenha sido a sua iniquidade, a sua maldade, é importante que nós aprendamos a deixá-las no passado, deixá-la nos locais onde ela nos encontrou, onde ela nos fez pecar. Precisamos deixar, afastar-nos de cada uma dessas coisas. Então, essa é a primeira lição que eu vejo em Deus levar esse cesto de volta para a Babilônia. Segunda coisa, a ideia do templo, vocês viram aí? E eu pedi para que vocês sublinhassem. Eles vão voltar para lá e vão ser levados para lá. E há um templo que vai ser construído, e depois de ter sido construído, então, essa mulher que está dentro do cesto vai ser deixada lá. Interessante que, nesse mesmo tempo, como nós temos visto, Deus também está sendo construído um templo para Deus. E o fato de construir esse templo também para essa mulher que está dentro do cesto, mostra a iniciativa de Deus de diferenciar aquilo que é construído para Ele e aquilo que é construído para a nossa iniquidade, para a nossa maldade. E isso, irmãos, nos faz perguntar quanto do que você faz, quanto do que você investe, quanto do seu tempo tem sido investido para construir o templo de Deus, as coisas de Deus, e quanto tem sido investido para construir aquilo que abriga, aquilo que promove, aquilo que cria o ambiente para a iniquidade, para a maldade, que às vezes eu e você, porventura, podemos estar escondendo em nossas vidas. Esconder algo é difícil, esconder algo envolve você muitas vezes mentir, esconder algo envolve muitas vezes você ter que gastar, investir recursos para que algo não venha à tona. E o fato da Escritura mencionar que um templo seria edificado e depois colocada essa mulher lá dentro, mostra exatamente isso. Não é levar para Babilônia, é levar e colocar dentro do templo. Ou seja, aquilo que está dentro do cesto, na casa do povo de Israel, em Jerusalém, é algo tirado de templos pagãos em outros lugares. Em terceiro lugar, o texto também fala que quando essa imagem voltasse para lá, ela seria posta ali, veja no versículo 11, em seu próprio lugar. Ou seja, ela nunca deveria ter saído de lá. Ela nunca deveria ter sido levada para Jerusalém. Ela nunca deveria fazer parte da mobília e das coisas que o povo de Deus tinha na sua vida ali na cidade, de um povo que estava construindo um templo para Deus. O que é que nós podemos, irmãos, concluir dessas coisas? Algumas lições aqui que nós podemos tirar e que sirvam para nos ajudar em vários aspectos da nossa vida. Primeiro, Deus irá, pode contar com isso, Deus irá revelar a nossa iniquidade mais cedo ou mais tarde. Isso não é uma sugestão, isso conte como certo. E o desafio disso não é uma ameaça, o desafio é que nós confessemos e nos arrependamos antes que Ele faça isso. O fato de Deus ter mostrado esse cesto aberto e revelado o seu conteúdo é um indicativo de que Deus irá fazer isso. E Ele fez isso nos dias de Esdras e Neemias. Ele mostrou, Ele acabou denunciando que havia vários sacerdotes
que tinham outras mulheres, várias pessoas vivendo em situações irregulares. Deus mostrou isso nos dias de Esdras e Neemias. A situação chegou a tal ponto que eles emprestaram um recinto dentro do templo de Deus para um indivíduo chamado Tobias morar lá dentro. Esse que havia sido um dos que reclamaram e perseguiram Neemias na construção dos muros. E enquanto Neemias volta para a Babilônia um tempo, quando ele retorna, o Tobias está morando dentro da igreja. E Neemias não é de muita conversa, ele foi argumentar com esse Tobias e com outros da sua equipe, e essa discussão acabou, como os irmãos conhecem. Na discussão é dito que Neemias arrancou a barba deles, puxou os cabelos da barba e arrancou. Esse é o poder argumentativo de Neemias. Mas lembre-se disso, irmãos, Deus irá revelar a nossa iniquidade mais cedo ou mais tarde. Confesse e se arrependa antes que Ele faça isso. Segunda coisa que eu aprendo com essa visão é que a iniquidade tem o seu lugar próprio, longe da presença de Deus. Apegar-se às nossas iniquidades nos afastará inevitavelmente da presença de Deus. É por isso que Deus pega aquele cesto e leva para onde é próprio estar coisas daquela natureza. E quem se apega a essas coisas será levado junto. Se você não quer ser uma pessoa envolvida com iniquidades, fique longe, afaste-se daquilo que foi parte da sua vida. Se é que você teve uma vida pregressa, envolvida com iniquidade, envolvida com pecado, afaste-se disso. Não permita que isso permaneça em alguma medida escondido dentro da sua vida hoje. Essa é a advertência que Zacarias nos faz nesse texto. E em último lugar, é importante, irmãos, que nós saibamos que Cristo tomou sobre si todas as nossas iniquidades. E Ele foi levado para fora da cidade para ser punido. Na linguagem do Antigo Testamento, não sei quantos sabem disso, mas quando era feito o sacrifício no tabernáculo, eles sacrificavam 2 cordeiros. Um era levado para dentro, para ser queimado sobre o altar, e outro, ele era solto e levado para o deserto, simbolizando esse afastamento do pecado. E é curioso que quando Cristo morreu, não por acaso, mas Ele é morto no Calvário, na cruz, fora da cidade. Ele poderia ter sido morto lá dentro, mas Ele foi colocado, pendurado no madeiro, como maldito, fora da cidade. Isso é um lembrete para cada um de nós de que a morte de Cristo levou para longe, a morte de Cristo afastou-nos daquilo que outrora foi uma vida de iniquidade, uma vida de pecado. Todos nós podemos, em algum momento da nossa vida, ter vivido envolvidos com iniquidade, com maldade, com promiscuidade, com idolatria. Mas Cristo tomou sobre si as nossas iniquidades e Ele levou para fora. E a advertência é: não traga de novo a iniquidade para o meio do povo de Deus. Viver uma vida com iniquidade, com maldade, é uma maneira de desprezar, é uma maneira de você menosprezar o sacrifício de Cristo, a morte dele, que levou, que afastou-nos daquilo que outrora nos envolvia. O texto que lemos no início da liturgia nos diz que o Senhor nos libertou do império, do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, a quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres que tenham uma vida santa, afastada da iniquidade e da maldade e do pecado, para que o sacrifício de Cristo, que nos libertou, não seja vituperado e não seja desdenhado por causa da nossa maneira
de nos acostumar com a maldade em nossos atos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus. Senhor Deus, ajuda-nos a ver de maneira plena aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor conhece a nossa iniquidade. O Senhor conhece a nossa maldade, sabe onde escondemos as nossas transgressões. Por isso, ó Deus, não nos deixa aguardar o dia em que o Senhor irá tirar a tampa desse cesto. Dá-nos a intrepidez, dá-nos a coragem, a humildade de nos arrepender, de confessarmos os nossos pecados e andar, ó Deus, em novidade de vida. Não queremos, ó Deus, acompanhar o nosso cesto de pecado ao longo da nossa vida. Queremos estar, ó Deus, ao Teu lado. Queremos estar, ó Deus, onde o Senhor tem edificado a Tua casa e não no local onde está sendo edificado para a maldade, para a iniquidade, onde é próprio que a maldade seja adorada, seja reverenciada. Nós somos os que fomos libertos do poder das trevas e transportados para o reino do Teu Filho. É em nome dele que nós oramos e pedimos isso. Amém.